Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, conhecido como o Evangelho do Reino. O Evangelho de Mateus foi escrito para apresentar Jesus como o Rei prometido, o Messias aguardado por Israel. Este livro é um dos mais lidos e estudados do Novo Testamento. Vamos juntos compreender a sua mensagem, entender a sua estrutura e refletir sobre como suas palavras continuam a transformar vidas até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada pelo texto bíblico que conecta o Antigo e o Novo Testamento, que revela o coração do Filho de Deus e que nos mostra como viver como cidadãos do reino dos céus. Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos. Um homem rejeitado pela sociedade judaica, visto como colaborador de Roma e considerado pecador público. No entanto, Jesus o chamou para ser um discípulo, mostrando desde o início a mensagem central do Evangelho: o reino de Deus é para todos. Este Evangelho foi escrito provavelmente entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, em uma época de grandes tensões para o povo judeu. O templo havia sido destruído e muitos estavam confusos sobre sua identidade e fé. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para mostrar que em Jesus todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Ele é o Rei que inaugura um reino eterno, espiritual e que abrange todas as nações. O Evangelho de Mateus é cuidadosamente organizado. Ele possui 28 capítulos e pode ser dividido em 5 grandes blocos de ensinamentos que lembram os 5 livros da Torá, como se Mateus quisesse mostrar que Jesus é o novo Moisés, trazendo uma nova lei e uma nova aliança. Esses blocos são o Sermão da Montanha, as instruções missionárias, as parábolas do reino, a comunidade do reino e o sermão sobre o fim dos tempos. Essa estrutura não é acidental. Mateus mostra Jesus como mestre, rei e Messias. Um Messias que cumpre a lei e os profetas e inaugura um reino de justiça, paz e amor. Mateus começa seu evangelho com uma genealogia. Para muitos leitores modernos isso pode parecer sem importância, mas para os judeus da época era essencial. A genealogia mostra que Jesus é descendente de Abraão e de Davi, cumprindo as promessas feitas a ambos. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Logo em seguida temos a narrativa do nascimento de Jesus. Diferente de Lucas, que mostra mais detalhes sobre Maria, Mateus foca em José. O anjo aparece em sonhos a José, dizendo para não temer receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso mostra que o Messias não viria pela força humana, mas pela ação divina. Os magos do Oriente também aparecem somente em Mateus. Eles vêm de terras distantes, guiados por uma estrela, para adorar o menino. Aqui já vemos um sinal. O reino de Jesus não é apenas para Israel, mas para todas as nações. Mateus dedica grande parte de seu evangelho para mostrar os ensinamentos de Jesus. O ponto alto é o Sermão da Montanha, onde encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Neste sermão, Jesus apresenta os valores do reino. Ele não fala de poder político ou de conquistas militares, mas de humildade, misericórdia, pureza de coração e busca pela justiça. Ele chama seus seguidores a serem sal da terra e luz do mundo, vivendo de forma que o mundo veja a glória de Deus através de suas obras. Mateus também destaca os milagres de Jesus. Ele cura enfermos, expulsa demônios, acalma tempestades e multiplica pães. Esses sinais confirmam que o reino chegou, que o rei está presente e tem autoridade sobre todas as coisas. Aliás, se até aqui essa mensagem já está edificando a sua vida, aproveita para deixar o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho. Mateus é também o evangelista que mais reúne parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. Entre elas estão a parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do tesouro escondido e a da pérola de grande valor. Essas histórias mostram que o reino cresce de forma misteriosa, muitas vezes invisível, mas poderosa. Mostram que seguir Jesus exige decisão e entrega total, porque o reino é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Mateus descreve com detalhes o confronto entre Jesus e os fariseus,
escribas e sacerdotes. Eles se escandalizam porque Jesus perdoa pecados, cura no sábado e come com pecadores. Mas Jesus mostra que o reino não pode ser limitado por tradições humanas. No capítulo 23 temos os famosos ais contra os fariseus, onde Jesus denuncia a hipocrisia religiosa. Ele deixa claro que o reino não é feito de aparência, mas de sinceridade diante de Deus. O clímax do Evangelho está na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mateus mostra como tudo aconteceu para cumprir as Escrituras. Jesus é traído por Judas, negado por Pedro, julgado injustamente, condenado à morte e crucificado. No momento da morte, Mateus descreve sinais poderosos. A terra treme, o véu do templo se rasga e muitos mortos ressuscitam. Tudo isso mostra que a morte de Jesus não é uma derrota, mas uma vitória. No domingo de manhã as mulheres encontram o túmulo vazio. O anjo anuncia: ele não está aqui, porque ressuscitou, como tinha dito. O reino não termina na cruz, mas triunfa na ressurreição. O Evangelho termina com uma cena grandiosa. Jesus ressuscitado aparece no Monte da Galileia, enviando seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou. Essa é a grande comissão que ecoa até hoje. O reino de Deus continua se expandindo, alcançando povos, culturas e gerações. Mas o que significa viver à luz do Evangelho de Mateus nos dias de hoje? Significa reconhecer Jesus como Rei, não apenas de forma teórica, mas prática. É obedecer aos seus ensinamentos, viver de acordo com as bem-aventuranças, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Significa também viver em missão. O Evangelho não é apenas para nós, mas deve ser compartilhado. Cada cristão é chamado a ser sal e luz, a levar a mensagem do reino onde estiver. Em casa, no trabalho e na comunidade. Por fim, significa viver com esperança. Mateus nos lembra que o Rei voltará. O sermão escatológico nos mostra que um dia veremos o Filho do Homem vindo em glória. Por isso, devemos vigiar, permanecer fiéis e preparados. O Evangelho de Mateus é de fato o Evangelho do Reino. Ele nos convida a reconhecer Jesus como o Rei prometido, a viver de acordo com os valores do Reino dos Céus e a anunciar essa boa nova a todos os povos. Que possamos, ao estudar esse Evangelho, abrir nosso coração para o Rei que veio, que reina e que voltará em glória. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos e ainda nos ajuda a levar o Evangelho para muito mais pessoas.